Quando eu era criança, eu queria ser cabeleireira. Eu era aquelas crianças que queria ter várias profissões, tipo assim, queria ser cabeleireira, advogada, professora, várias coisas assim. Mas eu lembro muito de insistir nessa coisa do cabeleireiro, que seria um desastre, pensando hoje em dia. E aí a parte do professora foi uma coisa que seguiu até mais tarde, assim. Inclusive, eu fui professora de português e inglês. Eu formei na Letras, quando eu estava formando na Letras que eu comecei a pintar, então era uma coisa que eu achava que eu ia seguir por esse caminho, assim, de dar aula, de ser professora e tal. Acho que, porque as professoras que eu tive foram figuras que eu me apeguei muito, assim, quando eu era nova, sabe? Então acho que eu fiquei com essa admiração e uma coisa de querer isso também. Eu acho que nesse mesmo jeito que a relação que eu tinha com as professoras foi uma coisa assim com grafite, sabe? Quando eu mudei para BH, que eu comecei a ver grafite com mais frequência, e aí comecei a ir no duelo de MCs, que tinha uma galera que pintava lá toda sexta-feira, uma tela, eu comecei a ver e falei, gente, isso é legal demais, assim. E aí comecei a ver quem eram essas pessoas que faziam os grafites e tal. E o meu pensamento era esse, poxa, eu quero que as pessoas sintam por mim o mesmo que eu estou sentindo vendo essa galera aqui, porque eu estou achando essa galera, assim, incrível, muito legal, sabe? E eu ficava questionando muito, tipo, por que tem tanta pintura assim nesse lugar? E por que tem tanto desenho desse tipo? Por que essa pessoa viajou em fazer isso, assim? E aí, quando eu fui pensar em fazer alguma coisa, deixar um desenho na rua, eu ficava pensando, nossa, as pessoas vão passar aqui e vão pensar, gente, por que essa pessoa fez um bolinho nesse lugar? Por que ela passou aqui e resolveu fazer isso? Assim. Eu de Itabira. E aí, eu fiz meio que todo mundo do interior fazia, assim, na minha época, você termina o ensino médio e vem para cá estudar, fazer uma faculdade e tal, assim. Letras, eu já dava aula de inglês, assim, então era um caminho que era meio um óbvio, assim. E aí, quando eu estudei na Letras, eu fiquei muito apaixonada por literatura, linguística, tudo assim de língua portuguesa. E aí fiquei nessa, sem saber para que lado ir, assim, e acabei formando os dois. Sim, eu, assim, não tinha base nenhuma de desenho. Assim, uma coisa de adolescente, né, de achar que com 20 anos você já aprendeu tudo que tinha para aprender. Então, eu tinha uma coisa de, nossa, uma coisa que eu queria saber era desenhar e tal, como se aquilo já tivesse sido o fim, assim. Então, quando eu resolvi pensar em algum desenho, alguma coisa para eu fazer, eu tive que trabalhar numa coisa que fosse muito simples, assim. A ideia, a princípio, que seria um desenho de um cupcake, mas eu não tinha, assim, nenhuma base para fazer isso, sabe? Então, desenhar um cupcake pode ser simples, para mim era muito difícil. Então, fui simplificando, assim, o máximo que eu podia. Você vai arredondando, deixando ele bem facinho, assim. E aí ficou esse formato. Alguma hora, acho que para deixar ele mais simpático, resolvi pôr um rostinho, uma perninha de palitinho, assim, bem simplesinho. E aí, como era muito difícil, né, falar cupcake, ainda não tinha tido aquele boom, assim, do cupcake, sabe? Então, não era uma coisa que todo mundo conhecia, todo mundo falava, né? Então, mesmo naquele começo, todo mundo escrevia errado. Eu falei, gente, não tem como chamar isso aqui de cupcake, porque vai se perder aí. E aí, obviamente, foi virando bolinho, assim, bem natural. Eu gosto, mas é muito feio, assim. Tipo assim, era sem proporção, era horrível, era muito ruim. E não foi uma coisa que eu fiz e fiquei satisfeita. Na verdade, depois de pintar o primeiro bolinho, assim, eu achei que era uma coisa que eu não ia dar continuidade, porque essa experiência, uma primeira experiência com spray é sempre muito difícil, assim. O controle da lata, tudo isso é um saco, sabe? É super complicado. E aí você dá uma apertadinha, aí escorria tudo, eu queria chorar, sabe? Assim, eu pensei, gente, não vou mexer com isso aqui nunca mais, isso aí não é pra mim, assim. Mas aí, na insistência, foi rolando, assim. Mas o primeiro era feio. Eu tinha uns amigos que pintavam, que faziam grafite. Eles tinham uma CRIO, que chamava Kamikaze CRIO, e eu comecei a acompanhar eles. Então, eu fiquei, assim, uns 2 meses ali, bem de ajudante, sabe? Fazia um fundo da pintura,
via mais ou menos ali como é que funcionava e tal, mas ainda não pensando em fazer nada próprio, sabe? Acho que só de eu estar ali vendo pessoas fazendo grafite, eu já achava aquilo o máximo, assim, sabe? E aí, que alguma hora eu falei, eu vou arriscar aqui também. Foi isso, desde o primeiro, foi 2009. Foi, comecinho, meio assim de 2009, que eu fui arriscando, assim, né? Mas, assim, entre esse não gostei e o tô fazendo e tô fazendo muitos, assim, foi um período muito curto, sabe? Nesse começo, tipo assim, eu comecei, e aí comecei a sair com muita frequência, pintando uma quantidade grande, assim, que hoje, assim, eu acho inimaginável na minha vida, sabe? Então, acho que foi uma virada muito rápida, assim, não sei se isso vai dar certo, já tô nessa, vou fazer um monte, sabe? Essa época, eu não estava dando aula, porque eu demorei muito tempo para formar na Letras, muito tempo. Enquanto eu estava lá, a grade curricular mudou umas 2 vezes, e aí, assim, perdi um tanto de coisa que eu tinha feito, e aí tinha que acrescentar um monte de coisa que eu tinha feito. Então, nessa época, eu tinha largado o emprego, tinha deixado tudo e pegado matéria de manhã, de tarde, de noite, porque eu não aguentava mais, eu precisava formar. Então, assim, era uma correria louca para estudar, para tentar acabar a faculdade de qualquer jeito, mas, assim, qualquer tempo que eu tinha, saía para pintar. Assim, depois da aula, no meio, entre um turno e outro, saía fazer alguma coisa, assim. O grafite custou muito a ser alguma coisa que pudesse ser um trabalho, sabe? Eu acho que 16 anos atrás isso era uma realidade muito difícil. Eu lembro que quando tinha algum evento que te desse material para pintar, aquilo era o auge, assim, sabe? Então, transformar isso numa coisa que dê o mínimo rendimento financeiro era, assim, quase impossível. Eu acho que você tinha um caminho mais fácil de fazer alguma coisa comercial, tipo assim, faz a logo da minha pizzaria, faz uma cachoeira, uma paisagem, umas coisas assim. Ou você tinha artistas tipo os Gêmeos, assim, que aí eram artistas de galeria, que era alguma coisa bem diferente, assim. Então, não tinha, assim, eu não visualizava nada com grafite que pudesse me dar um retorno financeiro. Eu continuei trabalhando, dando aula bastante tempo, e aí depois eu fui migrando, assim, para essa parte de arte e educação, e aí eu comecei a estudar artes visuais, até para entender um pouco mais desse meu rolê com grafite em si. E aí fui me interessando por essa área, mas sempre muito ligada à licenciatura, assim, é uma coisa que eu sempre gostei e que no começo ia, assim, fazendo um balanço, assim. Aí depois eu fui trabalhar no museu, também com isso, assim, que juntava um pouco da minha formação em letras, um pouco do meu estudo ali com artes visuais, o grafite em si, e aí juntando isso assim. Até que chegou mais ou menos 2000, não vou saber a data certa, mas uns 2015, que aí os trabalhos com grafite foram ficando muito frequentes, e aí eu falei, eu acho que agora é o momento de realmente trabalhar só com isso, assim. Eu tenho muita dificuldade ainda em entender esse reconhecimento, se as pessoas conhecem, como elas conhecem, o quanto elas conhecem, assim. Hoje eu tenho uma noção de que as pessoas veem um bolinho e, assim, por mais que às vezes talvez não saibam que eles chamam bolinho, nada assim, elas sabem que já viram em muito lugar, sabem mais ou menos o que é, mas não vou saber te falar assim quando isso começou. Eu acho que assim, bem no início, já dentro das pessoas que faziam grafite ou no meio, sei lá, mas vamos pôr assim, artístico, cultural, sei lá, as pessoas já conheceram o bolinho assim muito rápido. Não sei, talvez assim, uns 3 anos depois, já tinha uma galera que conhecia. Assim, imagino que talvez uma galera que já era interessada por grafite de alguma forma, assim. Porque eu acho que mais pra frente o bolinho fez um caminho muito diferente, assim, sabe? De talvez essas pessoas que antes eram muito envolvidas culturalmente e por isso conheciam o bolinho, já não seja um público que eu tenho mais, assim, sabe? Em compensação, acho que as pessoas que gostam dele hoje são, assim,
uma galera popular, uma galera muito diversa, sabe? Pessoas que talvez em geral nem se interessem por outros grafites assim, sabe? Então tem muita criança mesmo. Tem muitas senhorinhas, pessoas, vamos pôr assim, 50 a mais, sabe? O que eu acho o máximo, assim. Eu acho que essa coisa de transformar ele em marca e produto veio mais dos outros, partiu mais das outras pessoas, ou de uma cobrança, de um pedido, assim, do que de mim, assim. Eu acho que, talvez por essa dificuldade toda que era no início, assim, que eu comecei a pintar, para mim era muito difícil enxergar isso como algo que pudesse ser minimamente lucrativo, sabe? Então eu comecei a apostar isso, em fazer uns produtos e depois a trabalhar com marcas maiores. Quando as pessoas começaram a me procurar e quando eu vi que as pessoas queriam muito, assim, bem no começo rolou uns casos de as pessoas copiarem ou pegarem desenhos do bolinho e fazerem roupa, colar, várias coisas assim. Então já foi um alerta, eu já fiz registro, tudo certinho dele. E aí isso continuou acontecendo, então eu pensei, opa, eu acho que se estão vendo isso, né, pode ser que tenha alguma coisa aí que é realmente legal, interessante e vendável. Exato, sabe? Eu pensava, não, é uma coisa que você pensa, poxa, estão vendo aí um potencial que nem eu acreditava, assim, né? Então, realmente, deve ter alguma coisa aí que é legal, assim. E foi aí que eu comecei a apostar nisso. Você se vê como artista? Quando me perguntam sobre um rótulo, assim, eu gosto de falar que eu sou grafiteira, sabe? Eu acho... é difícil falar que é artista, né? Assim, não sei. Eu sempre fiquei muito presa a essa coisa, assim, sabe? De que tem que estar na rua, independente de fazer outros trabalhos, que é importante manter isso sempre, sabe? Assim, então acho que esse rótulo de grafiteira me mantém assim com os pés no chão de alguma forma, sabe? Eu acredito, o que pode ser uma grande bobagem, né? Mas que a gente tem que retornar assim tudo que a gente ganha assim de alguma forma, sabe? Então, poxa, se hoje eu posso viver disso, que eu acho assim incrível, e aí consigo fazer coisas legais trabalhando com uma coisa que eu amo e que me dá muito prazer, assim, acho que a forma que eu posso retribuir isso assim por tudo que eu consegui é continuar fazendo na rua e que as pessoas que, por mais que não possam comprar uma tela ou um produto, tem um bolinho ali que elas vão passar todo dia e ver, assim. Não tenho essa noção, assim, do tamanho, assim, nem do reconhecimento. Na semana passada eu tive uma reunião e aí me perguntaram, tá, mas qual que é o seu o alcance do seu trabalho fora de Belo Horizonte? Eu pensei, não tenho a menor ideia, sabe? Não sei se 2 pessoas conhecem fora daqui, não consigo ter essa noção, assim. Mesmo aqui é muito difícil entender isso. Eu sei, por exemplo, toda vez que eu vou no Shopping Boulevard, incrivelmente lá as pessoas me reconhecem. E aí eu penso, não, então acho que as pessoas já estão me conhecendo, né? Essa semana eu fui lá e aí eu falei, e aí, bolinha? Eu pensei, gente, por que só aqui me reconhece? E aí, então aqui eu tenho um pouco essa dimensão, mas fora daqui eu realmente não sei nem dentro do grafite, sabe, se outros artistas conhecem, se entendem como que o bolinho é aqui, sabe, assim, teve várias coisas que foram bem legais, assim, nada assim que seja muito incrível, muito importante, sabe, mas quando eu fiz os bolinhos da rodoviária, eu acho eles muito simbólicos, assim, sabe? Porque, sei lá, mesmo que você venha aí, às vezes, do ônibus do aeroporto, ou que você vem de ônibus de qualquer outra cidade, você vai descer lá e você vai ver eles, sabe? Assim, então, eles estão no desembarque, assim, não tem um ônibus que vai descer que você não vai passar pelos bolinhos, sabe? Você vai pegar um táxi, você vai subir, você vai pegar um, você vai passar por eles, assim. Eu acho isso muito louco, assim, penso, nossa, que doideira, né? Isso acho que é um auge, assim. Antes, quando eu comecei a pintar, eu pensava assim, se eu pintar um bolinho na Avenida Antônio Carlos,
quantas milhares de pessoas passam aqui por dia? Aí eu calculava assim, não, acho que aqui deve passar uns 500 mil pessoas num dia. Um cálculo da minha cabeça, né? Eu pensava, se 500 mil pessoas passam, 1% viu esse bolinho, já são tantas pessoas, sabe, assim? E aí eu fico pensando hoje, poxa, todo mundo que chega vai ver o bolinho, pode gostar, pode não gostar. Nunca foi uma coisa que me preocupou se as pessoas gostavam ou não, eu queria que elas vissem, sabe, assim? E aí eu pensei, poxa, todo mundo vai chegar e vai ver esse bolinho aqui na rodoviária e vai entender que aqui é a cidade do bolinho. Ou eu acho que, não sei, eu tenho uma dificuldade com isso, assim, sabe? Eu acho que as pessoas falando assim comigo, eu fico muito feliz, claro, fico satisfeita, mas não entendo ainda o impacto disso. Às vezes, quando eu vou em escola, e aí acontecem coisas muito engraçadas, assim, às vezes eu vou entrar e os meninos ficam gritando, bolinha, como se eu fosse uma Xuxa, assim. Aí as crianças choram. E aí, tipo assim, é uma cena, assim, maluca. E eu fico, meu Deus do céu, o que está acontecendo? E aí me veem, assim, como se fosse uma coisa muito grande. E eu penso, gente, que criança doida. Então, nessas horas, assim, eu acho, poxa, legal demais. Eu fico muito feliz, mas acho que não tenho ainda essa coisa de, tipo assim, nossa, tô demais, assim, tô muito grande. Não, eu acho que não uma defesa, mas uma coisa de que, por muito tempo, meu trabalho, acho que financeiramente não acompanhava a proporção dele, sabe? Acho que foi um passo muito lento das pessoas entenderem que o grafite, a arte urbana em geral, é um trabalho e que tem que ser pago para começar. E nem estou falando sobre ganhar grandes quantias, sobre pagar, assim. Eu fiquei muitos anos recebendo muitas mensagens de... Ainda recebo, claro, mas pinta aqui minha casa, faz isso, faz aquilo. E que qualquer coisa sobre um orçamento, assim, era muito rejeitado, sabe? As pessoas pensavam, e algumas ainda pensam, mas se ela vai fazer um bolinho na rua, por que ela não vai fazer um aqui no meu escritório? Sabe, assim? Então, foi uma construção muito chata, assim, essa coisa de fazer as pessoas entenderem de que isso é um trabalho, isso tem que ser remunerado, que esse reconhecimento vai fazer o preço dele também subir, sabe? E foi muita conversa chata ali no Instagram, falando para as pessoas, eu não posso visitar 30 escolas de BH no mês gratuitamente, eu tenho um aluguel para pagar, eu tenho um cachorro para sustentar, sabe, assim? Então, acho que isso me deu uma segurada, assim, porque acho que na minha cabeça... estar muito famoso era proporcional a ganhar muito dinheiro, sabe? O que foi uma realidade muito difícil, assim. Às vezes eu tinha, sei lá, um evento muito grande e eu pensava, gente, eu não tenho R$1 aqui na minha conta, estou fazendo essa coisa aqui que é super importante, super legal para minha carreira, mas eu estou aqui, assim, sei lá, estou saindo aqui no jornal, mas, pô, meu aluguel vai vencer e eu estou aqui fodida, sabe, assim? Então, por muito tempo, essa parte foi muito difícil. E aí eu acho que isso me deu uma segurada, sabe? Você entender que, peraí, eu sou famoso, como que eu vou rentabilizar isso? Isso era uma coisa que tinha que partir de você, basicamente. Sim, eu acho que eu conseguia de várias formas e ainda muito melhor do que muitos grafiteiros conseguem rentabilizar o trabalho, mas ainda tinha essa coisa que segurava muito, assim. Eu achava que pela proporção, pelo tanto que as pessoas me conheciam, e a vida de artista ali já estaria mais fácil, sabe? E eu acho que eu só consegui uma tranquilidade financeira maior, assim, nos últimos anos, mas também que eu perdi uma coisa do... você quer uma pintura? Vou te passar um orçamento, sabe? Assim, perdi essa coisa também de me sentir mal porque eu tenho que passar um valor, de me sentir mal porque o valor é alto, sabe? Assim, e é isso mesmo. Eu sempre quis muito que as coisas que eu fizessem fossem acessíveis, sabe? E que muitas pessoas pudessem ter, assim, eu queria que, se a pessoa quer ter o meu trabalho lá, ela deveria ter, sabe? Assim,
Então, essa parte de falar para uma pessoa, eu quero uma pintura aqui, e eu falar, nossa, mas custa X, sabe? Assim, era um pouco doloroso isso, assim. Então, acho que essa coisa de fazer produtos supria também essa parte, sabe? Porque, poxa, você quer uma pintura que tem um valor alto, assim, ou você quer uma tela que tem um valor maior, mas você não tem condição, você pode comprar aqui um chaveiro que custa R$10, sabe? Pois é, você pode ter um print, a gente tem print de 20, de R$50. Então eu sempre tenho produtos, algumas coisinhas assim, que tem um valor bem acessível, porque é isso. A pessoa pode ter alguma coisa, talvez não um original, alguma coisa assim, sabe? E eu acho que isso deu essa tranquilizada, assim, nessa parte de, poxa, pode ter, mas realmente tem essa diferença do valor das coisas, e isso é natural, assim. Não sei, assim, eu acho BH, vou falar assim, pelos 16 anos que eu venho pintando, assim, que ela já teve, assim, altos e baixos, sabe, assim, então, e que normalmente é um movimento cultural, não só ali do grafite ou da arte urbana, mas que pega muitas coisas, sabe? Por exemplo, em 2009, quando eu comecei, era uma época que estava começando muito forte o carnaval, tinha movimento de ocupação do viaduto Santa Teresa, o próprio duelo estava assim numa fase que ia muita gente, que acontecia muita coisa, sabe? E eu acho que essa agitação cultural vai puxando as coisas para acontecerem, sabe? Depois a gente teve governos que assim, cortaram todo o incentivo da cultura, apagava todos os grafites, era uma coisa meio da cidade limpa, assim, sabe? Então as coisas dão uma baixada, assim. Então, atualmente, não sei muito te falar, assim, em que pé estamos, sabe? Acho que é mais fácil a gente ver retroativo, assim, sobre o que foi acontecendo, sabe? Então, essa coisa, assim, da cidade estar aberta ou não, é uma coisa que vai e volta, assim, acho que né, nunca, poxa, agora a gente está num momento bom, vai ser daqui só para cima, assim, né? Eu acho que é sempre vai ficar bom, vai ficar ruim, vai ficar bom e ruim. Pois é, e eu acho que isso tem uma relação muito direta com o governo que está ali atuando, sabe? Eu acho que às vezes a gente não tem essa dimensão, assim, tanto que uma troca de prefeito afeta as coisas em geral, sabe? Uma vez eu estava numa frequente, assim, pintando muito, e pintando viaduto em vários lugares, e aí a gente mudou de presidente, e no primeiro de janeiro eu fui fazer um grafite e a polícia veio com uma abordagem super violenta, sabe? E a gente, tava eu e um amigo meu, e a gente tomou um susto, assim, penso, poxa, agora a história é outra, já daqui, enquanto tiver esse governo, já vai ser diferente, assim, né? E aí, acho que talvez a gente vê isso muito claro, assim, sabe? Com muito mais clareza do que as pessoas que estão só vivendo no supermercado, vendo que o preço do queijo aumentou, do óleo e tal, assim. Nossa, eu mudo toda hora. Eu, assim, sou muito aberta, assim, ao novo e muito aberta a querer entender as coisas, assim, sabe? Eu acho que não sou uma pessoa que gosta de ter uma opinião ali presa. Se eu tiver com você, assim, debatendo aqui com você por horas e falando, é isso, é isso, é isso, que você me mostrar que não é, assim, estou super aberta a mudar isso, assim, sabe? Assim, numa esfera mais rasa, né, sem ter um todo gosto musical. Hoje eu estou, assim, ouvindo um monte de coisa de K-pop que 3 meses atrás eu pensava, gente, quem ouve isso aqui? Que coisa bizarra, assim, sabe? E aí, então, assim, eu acho que essa mudança é importante, eu acho isso um reflexo importante, assim, no meu trabalho, sabe? Porque, assim, 16 anos, já fui muitas Raquéis diferentes aí nesse tempo, sabe? E eu acho que, de certa forma, o bolinho refletiu tudo isso, assim. E eu acho que essa coisa de você estar bem aberta a coisas novas, ao que está chegando, assim, faz o bolinho se manter, de certa forma, mais atual, assim. Ele sempre teve uma característica de ter muita coisa do que está acontecendo, seja um meme, seja uma música nova, seja uma trend, uma bobagem, um labubu, sei lá, qualquer coisa assim, sabe? E eu acho que essa coisa de eu me interessar, de pesquisar, de gostar de novidade, assim, fez o bolinho
e se mantendo, assim, talvez mais jovem, né? Não sei.